Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou o Felipe Oliveira, para quem não me conhece. Geralmente quem me conhece aqui do canal, já acompanha o Futeboteco há algum tempo, sabe que eu tô sempre aí apresentando o Pocket News, nosso quadro de notícias aqui do Futeboteco. Também participo sempre das lives junto com o Rodolfão aí, dividindo a apresentação com o Gabriel, enfim, a gente sempre opinando sobre o futebol, sobre os bastidores da mídia. Mas hoje estou aqui especificamente porque torço, para quem não sabe, por este clube aqui, que está, digamos assim, uma bagunça em 2020, nesta gestão pífia de Maurício Gagliotti e sua turma lá no Palestra. Hoje estou aqui mais para opinar aí sobre a contratação de Miguel Ángel Ramírez pelo Palmeiras. O técnico que toda a torcida queria, que está contratado agora pelo clube, chega para arrumar o Palmeiras no meio da temporada, e a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de entrar na minha opinião e compartilhar com vocês, para depois ver aí nos comentários se vocês concordam comigo, deixa aquele like maroto para divulgar o nosso vídeo aí no YouTube, se inscreva aqui no Futeboteco se você ainda não é inscrito, vídeos de opinião, vídeos de noticiário, enfim, tem muita coisa bacana aqui, tem muita coisa vindo também aí no próximo ano de 2021, então vale a pena se inscrever aqui no nosso canal, demorou? Mas falando da contratação de Miguel Ramírez, para quem me acompanha lá no Twitter sabe, sempre fui um crítico dessa diretoria do Palmeiras. E quem me acompanha aqui nas lives também sabe disso, sempre falei, é uma diretoria que não sabe absolutamente nada de futebol. Então o torcedor do Palmeiras tem que ficar com os dois pés atrás quanto à contratação do Miguel Ramírez. Não por conta da qualidade dele, que de fato é um cara muito bom, um cara emergente, mas também tem que ficar o adendo que é um cara que apenas treinou o Independiente Del Valle, que é um time que até chegar à final da Libertadores em 2016 contra o Atlético Nacional de Borja, Guerra, enfim, outros jogadores que vieram para o Brasil e quase nenhum, de fato nenhum, conseguiu apresentar o que apresentaram juntos naquele Atlético Nacional do Rueda. Jogou contra o Independiente Del Valle, ele foi campeão, mas não era o Miguel Ángel ainda o técnico. E depois ele vem da base do Independiente Del Valle, assume o profissional e aí consegue êxito no ano passado, vencendo a Sul-Americana, dando um baile no Corinthians em Itaquera. Esse ano aplicou uma goleada sonora no Flamengo, lá no Equador. Então é um cara que muita gente ficou de olho, muita gente quis. O próprio Palmeiras analisou o nome dele no início da temporada 2020, mas optou pelo atraso, optou pelo escudo, optou por um técnico que talvez não tem, ou de fato não tem o DNA do Palmeiras, que é o senhor Vanderlei Luxemburgo, do qual eu gosto muito como palmeirense. É um cara ídolo do meu clube, é um cara talvez um dos maiores, se não o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e fez trabalhos magníficos em outros times, mas em outras épocas. O futebol mudou e engoliu o Vanderlei Luxemburgo, como eu falei recentemente. Engoliu o Vanderlei Luxemburgo e o pior, ele não sabe que foi engolido pelo tempo, não sabe que ficou para trás e não assume isso. Esse é o grande problema. E Maurício Gagliotti e sua turma, no início do ano, lá no final ainda de 2019, quando já estava praticamente certo que Jorge Sampaoli não ficaria no Santos, o Gagliotti foi com tudo para cima do Sampaoli. Sampaoli, enfim, é um grande treinador, gosto bastante, só que não acertou ali, optou por algumas mudanças no meio do caminho, no meio da negociação, pediu a mais. O Palmeiras, tudo bem, não vamos ceder também, não vamos trazer, mas o erro foi ir em Luxemburgo. E chegou-se a analisar Miguel Ramírez e não trouxeram. Por quê? Muito jovem, não vai aguentar a pressão, treinar o Palmeiras é difícil. De fato, a torcida do Palmeiras é uma das torcidas mais chatas do Brasil, se não for a mais chata. E aí entra uma grande questão. Desde 2015, na reformulação do Palmeiras, diversos técnicos passaram por lá. Desde a era Nobre até a chegada da era Gagliotti em 2017. Foram muitos técnicos, jovens, emergentes, medalhões, como Felipão, Luxemburgo, Mano Menezes. E aí entra o grande problema, na minha opinião. O Gagliotti vinha na coletiva, depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, dizer que vai contratar pelo DNA palmeirense. Qual é o DNA palmeirense?
Qual é a convicção que os dirigentes, aí eu faço uma crítica geral ao futebol brasileiro, qual é o critério que os dirigentes usam para contratar os treinadores? A gente está vivendo uma escassez de nomes no mercado gigantesca. Não sou também aquele extremista que acha que a maioria dos técnicos brasileiros estão fracassados. A gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro, dentro do contexto de cada clube, é importante dizer isso, tem bons trabalhos. Odair Hellmann no Fluminense, Cuca, quem diria, Cuca no Santos, que além de técnico é presidente, diretor de futebol, faxineiro, cozinheiro, motorista do ônibus. Cuca é tudo lá no Santos. Está fazendo um bom trabalho com o que tem. Que é aquilo, os jogadores quando compram o discurso dele, quando compram a filosofia dele e o abraçam, os times do Cuca geralmente conseguem render muito bem. Foi assim no próprio Palmeiras e na volta dele, inequívoca na minha visão, equivocada, totalmente equivocada, na verdade, foi um desastre. Por quê? Porque o elenco já era outro e tinham outros jogadores. E aí, falando de jogadores também, é uma questão que me deixa com o pé atrás quanto ao Miguel Ramírez. Acho que ele não é o tipo de treinador que vai fazer uma reformulação nesse elenco. Acho que ele não é o tipo de treinador, pelo que a gente tem visto das informações vindas do Equador, que é um cara que vai chegar e bater forte na mesa e bater de frente com esse elenco que, na minha opinião, como torcedor agora, acho que está contaminado, acho que já está desgastado. Alguns jogadores aí já tiveram muitas e muitas chances com diversos técnicos de diferentes estilos e não renderam. O problema do Palmeiras não é só técnico. O problema do Palmeiras não é só treinador. O problema do Palmeiras é estrutural. O Palmeiras, desde 2015, só se preocupa em vencer por vencer, como a maioria dos times brasileiros. O assunto aqui é o Palmeiras, então foco nisso. Desde 2015, reestruturação, Allianz Parque, Crefisa, dinheiro. Palmeiras batendo no azul todo fim de ano. Só se preocupa em vencer, em justificar o investimento alto. E a grande deficiência do Palmeiras foi ter dado carta branca para o diretor de futebol que hoje está no Atlético Mineiro, Alexandre Matos. Então, torcedor do Galo, pezinho atrás. Eu, no comecinho de 2015, ali me empolguei, confesso. Fiquei, não, Alexandre Matos, grande diretor de futebol, onde o cara chega, ele vence, onde ele chega, os jogadores querem jogar onde ele tá, sabe, até fiquei um pouco arrogante. Hoje me arrependo retumbantemente. Um erro ter dado carta branca para esse cidadão. Por quê? Basta ver o time do Palmeiras. O Palmeiras teve o dinheiro para fazer um time semelhante ao que o Flamengo fez, que foi montar um time forte. E aí depois, pontualmente, você vai reforçando, como o Flamengo fez esse ano. A diretoria do Flamengo, na parte social, na parte ética, pode ser um desastre. Mas na parte de enxergar futebol, os caras conseguem se sobressair à mesmice que reina no futebol brasileiro. Então isso, na minha opinião, o elenco do Palmeiras é algo que precisa ser reformulado. E eu não sei se o Miguel Ramírez vai ser esse cara para reformular. Eu não sei, se não fizer isso, se ele vai conseguir se manter no cargo de treinador do Palmeiras. A questão é, veio para ser a longo prazo, para fazer um trabalho longínquo aí no Palmeiras, para implantar a sua filosofia, que o torcedor tem que entender, não vai vir de uma hora para outra. Não vai vir de uma hora para outra. E aí, será que se não vier os resultados de imediato, a torcida vai ter paciência? Essa torcida chata, essa torcida que cobra com razão, essa torcida que às vezes não tem tanta paciência, essa torcida que já está criticando inclusive a molecada, que são os menos culpados dentro desse elenco do Palmeiras, já desgastado, já velho, já praticamente sem nada para espremer. E aí eu vou falar alguns nomes. Lucas Lima. O torcedor do Palmeiras espera algo do Lucas Lima? Espera que ele vá render? Quando que ele vai render? Já passou na mão de vários treinadores, apenas brilharecos daquele Lucas Lima do Santos. Talvez nunca mais vai ser aquele jogador. Talvez aquele foi um brilhareco na vida dele e ele seja esse jogador que é no Palmeiras, que é um jogador medíocre. Medíocre na acepção da palavra, um jogador médio, mediano, um jogador burocrático, um jogador que não vai decidir, um jogador que não tem personalidade. O Lucas Lima simboliza esse elenco do Palmeiras que foi montado erroneamente pelo Alexandre Matos. Um elenco de jogadores
médios, sem personalidade. Surgiu um destaque no Bahia, traz. Surgiu um destaque, com todo respeito a esses clubes. Surgiu um destaque no Santa Cruz, traz. Surgiu um destaque ali, traz. Todos para a mesma posição. Não, temos que ter disputa por posição. E de fato nunca teve dono da posição. Então o Miguel Ángel chega para tentar, com esse elenco, acho que na minha opinião, tentar fazer os caras comprarem a ideia dele, e esse é o meu grande medo, que eu acho que vai ser muito difícil. Se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir fazer esses jogadores jogarem de forma coletiva, aí eu tiro o chapéu e falo que foi uma excelente contratação. Para mim, o Miguel Ángel deveria ter vindo antes para fazer o trabalho, para ajudar na montagem do elenco, porque um time forte de futebol se forma assim, com um técnico alinhado ao clube, ao que o clube tem a oferecer a ele. Aí eu faço a pergunta, o que o Palmeiras tem a oferecer ao Miguel Ángel? Dinheiro? Só dinheiro? E a questão esportiva? O cara já está ciente que a cultura do futebol brasileiro é uma cultura de demissão de técnico a curto prazo, que não há paciência em quase nenhum clube. Ele já está ciente disso. Essa foi uma das grandes ponderações que o Miguel Ángel fez na negociação, que a gente pôde acompanhar aí nos bastidores. Ele tem esse temor e, de fato, ele tem razão, porque o futebol brasileiro é um espremedor de treinadores, de trabalhos, de ideias. Não deu certo com essa filosofia, vamos no medalhão. Não deu certo com o medalhão, não, então agora tem que rejuvenescer. O que a gente quer? Acho que a gente tem que começar a analisar quem está internamente no nosso clube, quem são os diretores, o que eles pensam. E no Palmeiras, infelizmente, essa diretoria não pensa em nada. É um desastre. O Gagliotti, infelizmente, é um desastre. Anderson Barros, um cara totalmente omisso, que a gente não vê. Eu não sei nem como é a voz do Anderson Barros. Eu não sei nem o que ele pensa de futebol, sabe? Então, não tem como a gente esperar muitas coisas boas agora, de fato, do Miguel Ángel, por conta de todo o entorno que o cerca. Um entorno que não sabe o que quer de futebol. Essa diretoria do Palmeiras, infelizmente, é isso. Ela não sabe o que quer de futebol. E me deixa muito intrigado o fato deles estarem indo atrás do Miguel Ángel por conta do hype do treinador estrangeiro no Brasil, sabe? Sem critério nenhum. Porque ele já foi analisado, como eu disse no começo do vídeo, no começo do ano, e foi preterido por Vanderlei Luxemburgo, que quando chegou eu até pensei, sabe, acho que todo palmeirense pensou isso lá no fundo, o Luxa é ídolo. O Luxa sabe muito de futebol, de fato. Talvez, na minha opinião, ele poderia até ajudar no futebol de outra forma. Não precisa ser técnico. Pode trabalhar internamente na diretoria. Gente, tá caindo um mundo lá fora, tô gravando mesmo assim. Sabe, ele, o Abel Braga, esses caras, eles, assim, acho que eles sabem de futebol, óbvio que sabem. Mas acho que eles não conseguem mais ajudar sendo o treinador. O futebol mudou muito. O futebol em alto nível hoje no mundo não se compara ao que esses técnicos têm a oferecer. Então o Gagliotti já deixou claro que ele não sabe nada de futebol, porque perdeu de 3-1 do Flamengo em 2019, convocou coletiva, demitiu o Mano Menezes e disse que ia mudar a filosofia de jogo, ia apresentar um futebol ofensivo, um futebol moderno, e traz Luxemburgo. E não segue a linha do Sampaoli. Mirou o Sampaoli? Vamos buscar um cara na linha do Sampaoli. Miguel Ángel? Não, mas é muita pressão. Não. Por que muita pressão? Porque o Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras não tem que jogar bem, não importa como que vai ganhar. E aí o que adianta ganhar? Desde 2013, o Palmeiras não termina uma temporada com o mesmo treinador. Desde 2015, na reformulação, o Palmeiras não tem paz. Não tem paz. Sempre vive naquela ebulição, naquela efervescência, naquele burburinho, a torcida pá, a imprensa pá. E aí? Quando que vai ter paz? Quando que vai conseguir, de fato, fazer um planejamento e ter um futebol dentro de campo que o torcedor do Palmeiras tenha prazer de ver? Essa é a grande questão. E tomara, eu torço muito para que o Miguel Ángel dê certo no Palmeiras, porque de tudo que eu acompanhei do cara, é um excelente treinador, com uma bela cabeça, literalmente,
mas é um cara que pensa futebol pra frente, que tem boas ideias, que tem bons conceitos, marcação alta, marcação pressão, triangulação. É um cara que o time dele se movimenta bastante dentro de campo, sempre em progressão. A gente provavelmente não vai ver o Palmeiras tocando bola para trás como todo jogo, o Everton sendo o armador do time. Isso praticamente acho que não vai existir no time do Miguel Ángel. E eu espero que ele chegue e potencialize aí principalmente as categorias de base, porque os moleques já estão sendo criticados porque não há ideia no Palmeiras. O Lucha não deixou nenhum legado. E por sorte ele foi demitido agora, que se continuasse a queimar essa molecada que é muito boa de bola. Então, como um palmeirense, como um admirador de futebol, eu espero que o Miguel Ángel dê certo. E que pelo menos dessa vez o Gagliotti e sua turma aí acerte, mesmo não tendo convicção de nada do que eles fazem lá dentro no Palmeiras. É isso, quero saber se você concorda comigo, se você discorda, comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião, se Miguel Ángel Ramírez vai dar certo no Palmeiras. Demorou? Fazia tempo que eu não vinha fazer um videozinho de opinião aqui. Espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!